18 de agosto, quinta-feira, último vídeo da semana, e estes 2 dias foram de certa forma positivos. Pelo menos no PSI, aquilo que nós temos visto é uma certa volatilidade nas suas cotadas, né? Naquilo que compõe o PSI, mas de forma genérica. Os 2 dias correspondem à subida. Vamos começar pela visão do dia de hoje, quinta-feira, e aquilo que chama a atenção, sem dúvida, é que a Altri continua a subir, assim como a Navigator. Temos de destaque, pelo menos hoje, as renováveis a caírem, mas, quer dizer, vamos tentar adivinhar o topo da Greenvolt, nem por isso. Continua simplesmente a subir. 1,31 em contraciclo com as restantes, ou seja, a EDP renováveis aqui 2, que é normal comparando com a EDP que caiu 1. Depois temos a Galp. Eu por acaso não sei quanto é que fechou a Galp ontem, mas deduzo que o caminho seja pelo menos até aos 11 euros. Porquê? Porque ontem nos Estados Unidos os inventários saíram mais baixo do que o esperado. Se os inventários estão a diminuir, significa o quê? Que das duas uma, ou estão a consumir mais ou estão a vender para fora. Dizem, aquilo que eu li de uma forma genérica, que as exportações para a Europa aumentaram. Faz sentido com a história do petróleo russo. De resto, temos as que são mais defensivas, Sonai e Jerónimo Martins também a subir. Honestamente não sei o que é que elas fizeram ontem, sei que tivemos ontem dados, creio que, quer dizer, a Walmart foi na quarta-feira, foi na terça. Depois tivemos, creio que foi a Target, e a Target não foi assim muito bom, por isso eu não sei se ontem subiram, mas hoje subiram. E depois temos aqui a nós, que pelo menos, enfim, fechou positiva, e os CTTs que continuam em queda. Eu por acaso olhei para os CTTs e ainda não pararam com a queda. Mas, de forma genérica, temos então alguma volatilidade, temos algumas cotadas que estão a respeitar as zonas onde têm que fazer bounce, e para já não está assim muito complicado de acompanhar o nosso PSI. Quando eu digo não está difícil de acompanhar o PSI, não quer dizer que cotadas individuais seja fácil, porque não é. Hoje saíram nos Estados Unidos dados do desemprego, o esperado eram 260 mil, e aquilo, não se esqueçam, são pedidos de emprego semanais, não é a taxa de desemprego nos Estados Unidos, e aquilo que esperavam era os tais 260 mil, que estava em linha com o período anterior, e o que é que aconteceu? 250. Porquê que isso inicialmente foi visto como algo negativo? Ou seja, porque é que uma boa notícia se torna uma má notícia? Porque basicamente ontem, nas minutos, aquilo que nós vimos é que o Fed basicamente disse que fizeram um aumento de 0,75 consecutivo, dos mais altos sempre, acho que só naquela altura do Volcker, né, dos anos 70, é que aumentaram tanto, mas foi por unanimidade, e algo que deixaram bem explícito era que eles querem ver a inflação descer mesmo, até começarem a pensar em mudar a política. Ou seja, o mercado, de certa forma, está a assumir que vamos ter o aumento de 0,5, mas com estes dados tão positivos, o que acontece? Dá espaço para o Fed continuar a aumentar, e se lhes apetecer aumentar, apetecer. Pronto, a questão é, não se esqueçam, isto é tipo uma fórmula, né? Uma fórmula matemática, em que enquanto houver muitas componentes que estão a subir, né? Estilo PIB, uma cair, não tem problema nenhum. É como em Portugal, tivemos ontem os dados que realmente estamos com um PIB negativo neste segundo trimestre, e o que é que decaiu? Consumo. Não tem problema nenhum, aumenta a taxa de juros, o que é que faz? Faz o consumo cair. Então não há problema nenhum, porque tudo o resto está saudável. Isto porque caiu muito pouco o PIB. Mas, resumindo e concluindo, hoje tivemos uma abertura assim negativa, houve cotadas que não quiseram cair, nomeadamente, apesar que eu
nem sei se tenho a certeza se a Apple está negativa ou não, mas ela não quis perder os 173 pontos, a AMD e a Nvidia, principalmente a Nvidia, fartaram-se de estar negativas e aí foram. A Tesla chegou a estar ligeiramente negativa, mas não perdeu o suporte. Houve muitas cotadas que nos deram boa indicação. Ontem as petrolíferas subiram e hoje também. Olhando aqui para os setores, ontem foram as defensivas que estiveram lá em cima, hoje as defensivas continuam lá em cima, né? Nós olhamos para Utilities, Basic Materials, está tudo lá em cima. Consumer Defense está aqui e depois temos a saúde cá em baixo. Em termos de dia ainda não há assim, é um dia meh, né? Há uma semana nós temos quase a indicação que, ok, as defensivas estão-se a mexer bem, mas de certa forma não tem grande significado. Não se esqueçam, nos Estados Unidos toda a gente está à espera que haja uma correção, mas ninguém sabe quando é que ela vai acontecer. Eu tenho partilhado no Discord vídeos, mesmo a visão bullish e a visão bear, e todos eles são unânimes. Isto tem que corrigir, mas como todas as cotadas e tal e qual como quem apostou o ano passado na Bolsa, quem investiu na Bolsa sabe, eles, por vezes, toda a gente está à espera de uma coisa e o mercado sempre reage de forma análoga. Ora, então na Europa tivemos então aqui o índice de preços consumidores, ou seja, a inflação, bateu certo com aquilo que estava-se à espera. Temos então o tal pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, o índice de atividade industrial bastante positivo. Eu não sei quem é que faz a previsão nos Estados Unidos, JP Morgan e afins, todos eles mandam os seus bitites. Agora eu despedi, eu já vos disse isto aqui uma vez, né? Pelo menos na Europa ainda acertam qualquer coisinha, e isto é uma desgraça. E isto foi aquilo que de certa forma nos dá um alento. Porquê? Porque a economia está bem, é um facto. É um facto, não vale a pena nós pensarmos que, ok, estamos em uma recessão, porque se a atividade industrial está a aumentar, o que acontece? Estão a produzir mais, é porque há consumidores, é porque há compras. Claro, vai haver setores que, de certa forma, sofrem um pouco, o imobiliário, e depois vamos ver como é que se desenvolve o resto do dia. Porquê? Porque vamos ter aqui sempre elementos do Fed, da FOMC a falar, e, enfim. Mas amanhã temos nada especial. Honestamente vai ser um dia muito soft, para isso devem olhar para... devem olhar. Isto não é uma obrigatoriedade, nem sequer é uma garantia, não é? Mas aquilo que nós vemos é que isto é o SPY, não se esqueçam, o SPY é um ETF que tenta a mimetizar, de certa forma, o Standard & Poor's 500, existe o SPX, mas o SPY é aquele que tem mais atividade de options. A quantidade de puts que temos aqui abaixo dos 4.000, isto tudo vai expirar sem valor, não se esqueçam. Estas são as que estão em aberto. Estas não são... porque há sempre aquela discussão. Eu posso comprar uma option e fechá-la. Facto. Mas estas, open interest, são aquelas que estão em aberto. E estas vão fechar todas sem valor. Não creio que vá haver capacidade para puxar, nem sequer para próximo. Porquê? Porque hoje era o dia para fazerem e não estão a conseguir. Tão simples quanto isso. O Standard & Poor's neste momento está nos 4.285 e como vocês podem ver, 4.285 seria mais ou menos... está aqui, mais ou menos. Ou seja, temos uma barreira dos 4.300, temos algum suporte nos 4.250, é onde tem andado. Isto é o opening, o volume, ou seja, daquelas que têm entrado hoje, e hoje tem-se apostado muito nos 4.200, e por isso é que eu digo, vamos estar atentos. Para já o volume em força foi para esta zona onde elas têm andado. De resto não há assim divergências muito elevadas, como vocês veem, existem puts, mas... nada especial. Em termos de rácio, continuam a haver mais puts do que calls. Se vocês quiserem, vamos olhar só por curiosidade, ver a Apple. Eu gosto de ver, acho que é a APPL, não? Isto quando a pessoa esquece qual é o ticker da Apple, é com 2 A's. Mas é só por mera curiosidade, porque eu tenho mesmo curiosidade para ver. Ou seja, temos aqui uma grande
barreira, porque há muitas putos por aqui, isto tudo vai expirar-se em valor. Agora, temos aqui calls nos 177, 180, que dificilmente vai lá. No entanto, se nós olharmos, a maior parte delas hoje estão a entrar nos 175. Onde é que ela está em termos de preço? 174. Se eles a fecharem, 175 é mais ou menos aqui. Se eles a fecharem, continuam na mesma em aberto a 177 para amanhã. Isto para vos dizer o quê? Que o mais certo é a Apple tentar ir para os máximos de sempre os 180, olha lá o que é que já temos aqui 180 e vamos ter a semana da FOMC aqui, por isso cuidado, em setembro 180 estáveis para já. Voltando então agora para o nosso PSI, para a nossa análise, o que é que nós temos? No curto prazo a tendência é bullish. No longo prazo, a tendência não deixa de ser bullish, porque é mínimo mais elevado. Agora, os máximos, né, principalmente aqui, os máximos foi sempre a decrescer, agora tem estado sempre para subir. A realidade é esta. Sim, não está bearish. Não está. Agora, se nós colocarmos isto na visão semanal, aquilo que nós vemos é que é assim, onde é que está o bear? Não há bears aqui. Tentaram, certo? Tentaram, mas não conseguiram. Nunca furou esta zona. E isto seria uma zona de suporte que nos deixaria bastante indecisos, não é? De como entrar. Mas, honestamente, não há sinais bearish nenhuns, literalmente. E BEX é praticamente a mesma história, né? Só que uma subida linear e agora estamos a fazer correção. Mesmo a vela de hoje, que é uma doji, ela fechou acima da Moving Average a 200. Furou o mínimo, é um facto. Tem aqui uma gap, é um facto. O PSI também tem gaps, atenção. Tem aqui e tem aqui. Isto são duas gaps. Vê-se a 1 hora, ou seja, as gaps aparecem com os fechos. Fechou aqui, abriu aqui, isto é gap. E depois aqui a mesma história. Se abriu aqui, subiu e aqui fechou, foi aqui que fechou, esta subida que está aqui foi antes. Ou seja, provavelmente aquilo que aconteceu foi, isto abriu, caiu, subiu, depois aliviou. Isto significa o quê? Temos gaps nos dois sentidos e BEX com toda a certeza tem mesmo aqui assim. Mas, para já, bearish não. Cautelosos sim, porquê? Porque vejam onde é que está o suporte, vejam onde é que está a moving average e é o mais certo a ir lá. É o mais certo, o mais provável, não é garantido. CAC é a mesma história, apesar de que nestes 2 dias, não é? Ontem teve uma queda feia, creio que a Alemanha foi a que caiu mais, mas isto basicamente, se nós formos assim, frios, esquecer que há notícias, etc. Nós olhamos e dizemos assim, qual é, nesta subida toda, onde é que é a probabilidade de haver choques? É nas resistências. A resistência está aqui, basicamente, nos 6.590 pontos. E, basicamente, picamos e furamos acima. Onde é que nós vamos ativar todas as tops? É abrindo com gap up e sempre a cair. Agora, isto não quer dizer que não seja a pausa desta queda e que vamos cair mais. É possível. Simplesmente é possível. Deixem isso tudo em aberto. E o mesmo acontece aqui com o DAX. DAX ontem caiu de forma vertiginosa, mas lá está. Hoje é uma vela de suporte para nos dar boas entradas ou é simplesmente uma pausa para continuar a cair? Por norma, aquilo que nós queremos é inside bars. Nós estancamos as quedas como? Inside bars. É a forma mais simples de nós começarmos a decidir fazer entradas. Porquê? Porque se vamos comparar, por exemplo, aqui, caiu, né? Nem sequer fechou praticamente nos mínimos, já tinha feito aqui um bounce, abriu com um gap up, caiu e depois subiu. E nós ficamos sempre naquela, ok, então o que é que foi isto? Estes pontos dão-nos tops interessantes. Porquê? Porque se nós viermos aqui a 1 hora, vamos lá ver se conseguimos ver. Depois eu vou tentar ver qual é o dia daquela subida, mas deduzo que seja aqui. Aquilo que nós vemos é que, ok, fechou aqui. Sim, senhora. Onde é que foi a abertura? Foi com gap up, veio tentar fechar a gap e depois voltou a subir. Onde é que estava a resistência? Nós já sabemos. Moving average a 50.
normalmente, e a 13, servem de resistência. Porquê? Porque estamos abaixo. E onde é que nós fechamos? Abaixo da Moving Average. Estamos entre a de 100 e a de 13. E isto, de certa forma, é o neutro. O movimento é bom, mas é neutro. Onde é que eu coloco as minhas stops, seja para entrar, seja para sair? Se eu entrasse aqui, o meu stop tinha que ser aqui, stop apertado, stop mais laço, digamos assim. Aqui, sabendo que temos esta zona toda de suporte muito próxima, por isso é que eu digo. O ideal aqui seria jogar com, ou investir com, porque jogar soa, né? Comprei na entrada e fiquei à espera para ver o que é que dava. Mas com stops mais apertados, onde é que está o meu primeiro ponto de resistência se for a subir? Exatamente aqui. Onde é que está o segundo? Aqui. Estou a olhar para esta zona toda e rompendo-a, viremos aqui. E depois temos o target seguinte aqui. Ou seja, para já eu não estaria bearish. Nós tocamos e ficamos oversold, não se esqueçam. Isto é o bounce. Porquê? Porque ficamos oversold. Não significa, não dá a garantia que é para subir. Costuma dizer-se é que não é uma má entrada entrar com o RSI em zona de oversold. O rácio das puts para as calls para já está bastante neutro. Temos mais calls a entrar que puts, mas mesmo assim em pequena quantidade. E essa é a parte relevante. As calls têm entrado, têm sido em pequena quantidade face às puts, mas as puts que entraram foi há muito tempo. Portanto, para já tudo neutro. VIX está neutra, está a fazer aqui uma boa base. Ela vai ter que corrigir este movimento e por isso é que muita gente diz, ok, vamos corrigir o Standard & Poor's em breve, Standard & Poor's, QQQ, aquilo que quiserem, em breve vamos corrigir. Parece-me óbvio, de certa forma, não quer dizer que todas as cotadas corrijam, não se esqueçam, mas a realidade é esta. A VIX está a fazer aqui uma boa paragem, a última vez que o fez foi aqui, o que aconteceu? Caiu. Por isso é que eu digo, estas paragens valem o que valem. Mas para já é uma boa indicação de que temos de estar alertas. Petróleo. As reações têm sido bullish. Ontem foi uma sacanagem aquilo que fizeram. Por causa dos inventários, ela subiu. Isto foi o quê? Na primeira hora subiu e depois na hora a seguir foi sempre a cair. Hoje voltaram a subir. Mas vejam a tendência. A tendência continua a ser de queda. Eu não estou bearish no petróleo. Eu só não tenho confiança que isto seja o fundo, não é? Aqui estávamos na dúvida se ia ser o fundo e depois simplesmente as trouxeram para baixo. A realidade é essa. Para já, eu já posso tirar isto, para já, a tendência é de queda. As petrolíferas têm estado a reagir, a subir, ou seja, estão mais ou menos em contraciclo. Nós podemos ver aqui a Occidental, por exemplo, e podemos dar a Chevron, né? O petróleo tem andado sempre a cair desde este dia e as petrolíferas não. Agora, isto poderá ser a tal bear flag? Pode. Como pode não ser nada e continuarmos a subir até cá acima. Se formos à CVX, né, à Chevron, aquilo que vemos é basicamente a mesma história. Né? O petróleo não está a ser acompanhado pelo movimento das cotadas e por isso que eu digo, o indicador pode ser aquilo que quiser, mas no final eles vão-se acabar por corrigir. Ou o petróleo acompanha o movimento das cotadas ou são as cotadas que vão acompanhar o movimento do petróleo. O dólar tem andado a subir, era a zona de suporte, estávamos à espera, veio cá quase ao milímetro, né, ou ao cêntimo, agora fez o bounce, está na resistência, vamos ver o que acontece. Não se esqueçam, dólar mais elevado significa o quê? Uma apetência para juros mais elevados, porquê? Porque o dinheiro fica mais caro e depois também dá uma indicação de que, atenção, que as cotadas vão estar sob pressão por causa do dólar estar a subir. Bitcoin continua a não nos dar indicação nenhuma. A uma hora tinha aqui até uma oportunidade para fazer um movimento e não o fez. A realidade é essa. É lá. Isto é bom sinal, a quantidade de volume que está a entrar aqui é bom sinal. Mas a realidade é esta. Isto foi antes de sair então os dados de desemprego, estávamos aqui assim a tentar romper esta zona, já tínhamos rompido esta, já testámos o suporte, fantástico. Target seguinte seria aqui o Moving Average e sai aqueles dados, ok, bati no Bollinger Band, bem cá para baixo. Fizemos uma doji há uma hora atrás e agora estamos a navegar aqui dentro.
está muito complexa. Está complexa demais. É a minha opinião. Está complexa demais. A Ethereum está mais simples, mas fez o mesmo tipo de sacanagem. Né? Eu digo que está mais simples porquê? Porque rompe esta zona e agora chegou aqui ao meio da confusão. Mas a realidade é esta. Para já as criptomoedas, primeiro estão-se a tornar aquele produto que já não é assim tão interessante quanto isso. Antigamente era interessante por causa do movimento violento que fazia. Hoje em dia, não. Agora, precisamos ter cuidado. Porquê? Porque estamos agora com os pivôs, não é? Bem definidos e nós não os queremos furar. Literalmente. O facto de ter respeitado este pivô neste dia, ótimo. Mas agora estamos a ficar perigosamente próximos, não é? Portanto, vamos ver o que é que isto traz. Se nos traz o tal bounce ou se começamos a furar e viremos aqui para esta zona. Eu não estou bullish nem bearish. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde viremos aqui aos 29 mil, mas até lá ainda está tudo em aberto. Setor financeiro tem estado estável, com muitas inside bars, ou seja, não se tem estado a movimentar, está na resistência, é natural. Setor da energia, tínhamos este pivô, rompemos. Temos este pivô, respeitamos, rompemos. Para já está bullish. É tão simples quanto isso. E as tecnológicas estão a fazer uma pausa nesta resistência. Não significa que vamos ficar por aqui, mas a realidade é esta. O risco começa a aumentar para quem investe nas tecnológicas, principalmente as que têm estado a acompanhar este movimento quando estamos aqui. Quando eu digo isto, estou a falar, por exemplo, da Apple. Agora não se esqueçam, a Apple, se começar a cair, se não for de forma isolada, se todas as outras estiverem negativas também, e se a Apple começar a liderar a queda, isto vai tudo acompanhar, vem tudo por aí abaixo. Vamos agora então olhar para as nossas cotadas e a Green volta a fazer uma doji. Não é uma vela de inversão de tendência. Nós até agora não tivemos, e esse é o facto, não é? Temos que ser honestos. Até agora não tivemos uma vela de inversão de tendência. Ou seja, aquilo que nós procuramos é o quê? É um martelo invertido. O martelo invertido dá-nos essa indicação, tal e qual como fez aqui, né? Martelo invertido, tal qual como fez aqui, martelo invertido, mas este aqui é irrelevante. Aqui é mais relevante porque estamos numa sequência de subidas, mas a realidade é esta. Para já, não nos deu essa indicação. Por isso não vale a pena nós estarmos a tentar adivinhar onde é que vai ser o topo. Ela está em máximos de sempre. Eu já tentei, né, já chegamos a essa conclusão que usámos aqui. Eu não sei para que é que tiro constantemente. Isto é uma ferramenta útil, mas aquilo que eu vos digo é assim: ela não nos garante nada, né? A onda 3, por norma, termina nos 165, por norma. Será que a onda 3 está a terminar aqui? Porque é assim, eu volto-vos a dizer, esta onda 3 tem subondas, né? 1, 2, 3, 4 e a 5 é que é impulsiva. Não, isto tudo faz parte da onda 3, mas de subondas temos a 1, 2 e esta é a 3. Tão simples. Vamos ter uma ligeira correção, vamos subir um bocadinho mais, é o que aparenta. A ligeira correção é algo assim, mas não se esqueçam. Seria basicamente assumindo as subondas. Eu estou a ver aqui uma mosca. 1, 2, 3, 4, 5 está errado, então seria 1, 2, 1, 2 e agora vamos fazer daqui até aqui e provavelmente uma volta até às 10. Eu acho que enquanto não perdermos a moving average diária, não vale a pena. O alerta vai ser dado na horária, mas não vale a pena nós estarmos com receio. Porquê? Porque até esta zona toda é suporte. E este agora é o nosso pivô, né? 9,50. EDP Renováveis está num sentido completamente diferente. Apesar de ter feito novo máximo, o otimismo não é assim tão bom, não é tão parecido, não é? E porquê que eu digo que o otimismo não é assim tão parecido? Porque vejam o movimento, não é? Vejam o movimento. Para já ainda não perdemos a moving average, estamos numa zona de suporte.
De resto não há muito mais a dizer. Eu creio que a EDP está praticamente igual. Não há muito mais a dizer. Nós aquilo que agora que temos que fazer, para quem está na EDP renováveis, como é óbvio, é tentar acompanhar o movimento e tentar ver se não perdemos aqui a Moving Average. No limite, podemos até colocar agora para dar uma folga, né? Agora amanhã ela pode abrir aqui em baixo e fazer bounce. O ideal é não perder a Moving Average a 13. Se a perdermos, conquistá-la rapidamente. De resto, o que é que temos mais? Temos a Galp, que ontem fez um movimento positivo. Hoje estava à espera de algo melhor. Já ontem estava à espera, porque basicamente tínhamos aqui uma doji, martelo invertido, né? E depois ela picou um novo máximo, mas nem sequer fechou lá em cima. Hoje abriu um bocadinho abaixo, mas aí foi ela. É como se ela estivesse à espera de uma má notícia para cair. Não picou este máximo, as notícias têm sido bullish de certa forma. Não sei, eu continuo a dizer, até chegarmos aqui, existe sempre aquela possibilidade da tendência a ficar bearish, não é? Porque temos aqui uma sequência de máximos mais elevados e neste momento temos um máximo mais baixo, apesar de não haver sinal de venda nenhum. Porquê? Porque o mínimo ainda está aqui, este aqui é o pivô, e o pivô está muito próximo do suporte. Por isso, para já, a tendência é de subida. A acreditar, vamos ver aqui a uma hora como é que isto está. A tendência é de subida e ainda está com essa tendência. Ela ainda não perdeu, apesar de, ok, estamos aqui a aproximar-nos do território do overbought, ou seja, o nosso risco-recompensa está cada vez mais complicado, mas é só seguir a Moving Average. Neste momento é isso que ela está a fazer e, como é óbvio, se ela corrigir, vejam onde é que está o suporte, 10,69 até aos 10,62, é uma zona de suporte. Se começar a perder, tem aqui outra, 10,50. Por isso é que eu digo, por vezes, não é errado nós usarmos tops apertados, de forma alguma. Isso é errado. Aquilo que, de certa forma, é errado é saltar fora e depois não voltar a entrar, porque muitas das vezes ela obriga-nos a saltar fora, mas quando ela nos dá o sinal, né? E o sinal, por exemplo, pode ter sido aqui assim, neste martelo doji, em que ela abriu, caiu e voltou, e aí entramos. Mas também é nestas lateralizações e nos breakouts. Isto é que é o mais importante com o volume. E claro, este volume provavelmente foi de leilão. Mas, peço desculpa, o volume anterior já era ascendente, já era de crescimento. Portanto, para já, a Galp, está bem, se corrigir, estejam atentos a onde é que cai a correção, de resto tem nada de mais. E a nós continuar a fazer nada. Tendência está de queda, ok? Fizemos aqui um double bottom, low 370, double bottom, começou a subir, só que aquilo que ela movimentou hoje não é nada, ou seja, quem aposta nestas entradas fica muito complicado para fazer algum dinheiro. Para já estamos abaixo da moving average, não tem nada especial. E os CTTs continuam a cair, perdeu a moving average, é um facto. Ontem poderíamos pensar, porque já aqui estávamos a assumir isso, não é? Que isto é um sinal de entrada, que é a rejeição de preços mais baixos, mas aquilo que nós queremos ver depois deste tipo de velas é o quê? É uma abertura e um rompimento do máximo do dia anterior. Aí sim temos o sinal de inversão de tendência. Para já dar-nos o alerta, é o sinal, né? Vejam aqui fez o mesmo, e aqui também, mas nunca rompeu o máximo anterior, nunca, nem sequer se deu ao trabalho. Aqui enganou-nos, e isto pode acontecer, mas aqui nunca nos enganou. Portanto, para já, vamos estar atentos, ver se faz realmente a inversão, assumindo, isto pouco importa qual é as ondas que nós estamos a fazer, de certa forma. Porquê? Porque aquilo que interessa é se isto for um potencial de uma onda 1 ou de 2, que é quase um fortalecimento a 100%. Isto agora são subondas. Sendo subondas, vamos verificar se isto está a bater mais ou menos certo. Assumir aqui o máximo, veio aos 50, ok. Então agora o que é que nós procuramos? Subonda 1, 2 e a subonda 1, 2, né? 1, 2 e agora 1, 2, onda 3, 4, tem que inverter aqui,
Se inverter aqui, temos a tal onda de 3 e vamos fazer uma 5 que nos aproximará aqui dos 3,60. São muitos se juntos, não se esqueçam que a parte importante é o quê? É aquilo que o preço indica, e o preço, enquanto não picar este pivô, enquanto não vier ao suporte, não há garantia nenhuma que estamos prontos para subir. Provavelmente a uma hora, a uma hora estamos com uma divergência. Hoje, por acaso, o Helder mencionou a questão das divergências. As divergências a uma hora, elas são chatas. Eu digo porque é que elas são chatas. Porque se nós formos a verificar, vejam, o RSI aqui, e se olharmos para os mínimos, tem estado basicamente a lateralizar. E o preço tem nada a fazer o quê? Queda. Vamos lá desenhar aqui. Não é? Este é o sentido do preço. Este é o sentido basicamente do RSI. É muito ligeira, porque ela antes estava a lateralizar, agora por causa deste mínimo está aqui, está a cair, mas muito ligeiramente. Quando o preço está muito pior, isto vai inverter. Eu acredito que está no ponto para inverter. Sou honesto. Eu acho que pelo menos os CTTs estão naquele ponto interessante. Mas onde é que nós vamos ter a confirmação que isto vai começar a inverter? Quando rompermos a Moving Average e fecharmos acima. Não é preciso ter muita pressa. A única pressa que devemos ter é quando ela romper os 3,33. Porquê? Porque temos aqui 1, 2, 3, provavelmente 4. 4. 4 velas que esbarraram literalmente, ou seja, isto é uma resistência. Se eles picarem, não? É porque é para subir. É a minha ótica de ver as coisas, ou seja, no limite ela pode chegar aqui, furar, bate na Moving Average a 50, volta para baixo, provavelmente não perde os 3,33,5, seria o ideal, e depois voltar para cima. Quem quiser arriscar a tentar adivinhar o fundo é esperar que fura Moving Average e aqui. Quem quiser arriscar é no ponto certo. Mete um stop aqui nos 3,29 e deixar rolar para ver o que é que acontece. De resto não há muito mais a dizer. Os CTTs, para mim, pela visão que temos, diária, olhando para a visão horária, está interessante. E acho que devem ter debaixo de olho. BCP, e creio que foi o BCP que surgiu no tema, também acho que está no ponto certo. A realidade é esta. Hoje os bears entraram em ação. É um facto. Têm entrado. Já entraram ontem, e já entraram anteontem, não é? Aqui e ontem, que fizeram uma doji. Fechámos dentro da doji, ou seja, a indecisão não se perdeu. Agora, aquilo que eu vejo é assim. Se vocês olharem para os 14,98, fechámos sempre acima, mas estivemos sempre abaixo. O ideal é o quê? Quem quiser fazer entradas, faz entradas, tem que meter um stop abaixo dos 14,85, sabendo que vamos ter aqui um suporte 14,78, sabendo que vamos ter suporte, nem que seja psicológico, se forem algoritmos, nos 14,75, e depois o suporte mais forte está aqui em baixo. Mas temos um triângulo ascendente que por norma é bearish, ou seja, isto resolve-se com queda para baixo. Por norma é isso que acontece. Mas por norma, isto é um jogo de probabilidades, né? Não é garantido. E depois aquilo que nós procuramos são sempre o quê? São pontos de contacto. Normalmente estes triângulos furam ao quinto contacto, né? Nós podemos considerar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e agora acreditamos que é para cair, mas por norma a visão é ao contrário, estou sempre a apanhar a ferramenta errada. 1, 2, 3, 4, 5. Então à partida, pelo menos, poderemos vir tentar picar este máximo. É a jogada que está em curso. Porquê? Porque hoje tiveram uma oportunidade para furar este mínimo e não furaram. Tal qual como fizeram aqui, né? Tinham a oportunidade para furar este mínimo, nunca furaram. Tiveram aqui várias oportunidades para perder este pivô, não perdeu. Então temos que fazer uma aposta porque ela pode fazer um movimento. Mas no cômputo geral, vou-te dizer, bear flag, triângulo ascendente, parece que é para cair. Mas o parece até ao acontecer vai a uma distância muito grande. Jerónimo Martins,
continua a ser a Jerónimo, a partir da manhã deve picar o máximo. Porque é que eu digo continuar a ser a Jerónimo? Porque toda a gente espera que ela caia, e eu sei que eu vi, provavelmente foi neste dia, né? Houve uma notícia qualquer que um tribunal na Polónia passou-lhes uma multa qualquer por causa das lojas que lá têm. Ok, e sobe, enfim. Acompanha, vejam a resistência. Temos um novo pivô, eu deduzo que tenha sido neste dia. Se foi neste é estranhíssimo, se foi ontem, mas deduzo que tenha sido neste dia. É uma sacanagem. Perdeu aqui os pivôs. O que é que fez? Desceu 10 cêntimos, meio por cento, e depois voltou para cima. Por isso é que eu digo, o errado não é não nos protegermos, o errado é ficarmos, porque se isto vem cá abaixo, nós ficamos a segurar sacos. Se sairmos aqui e depois, olha, enganei-me, ela subiu, enganei-me, vou comprar um bocadinho mais caro, mas paciência, enganei-me. Raramente vão ficar com perdas avultadas, é muito difícil mesmo. Mesmo acumulando, né, entradas e saídas. E a Sonai está praticamente no mesmo ponto. Porquê? Porque tínhamos aqui uma resistência importante hoje, bullish, mas como é óbvio, bullish ou não, porque rompemos estes máximos todos, fechámos abaixo dos 1,06, nunca é bom fechar abaixo do breakout, mas eu olho para a Moving Average e digo assim, ela não está a fazer nada especial. Eu já não me recordo quem é que comentou no Discord, que eu apesar de não comentar muitas nacionais, eu acompanho. E havia uma discussão sobre a Sonai, que tinha perdido o fogo todo, bom volume, e essa pessoa disse a Sonai para já só está a corrigir este movimento. É um facto, ela estava a lateralizar, perdeu, veio aqui. E onde é que ela parou? No Moving Average. Tem aqui esta zona toda de suporte. É um facto, para já, o que está a fazer. Para já. E olhando para a sequência, nós não podemos ficar bearish. Porquê? Primeira dificuldade é ultrapassar Moving Average a 13. É a nossa primeira dificuldade. É a Moving Average mais próxima, vai nos dar aquele alerta de atenção, não é? E nós, ok, vamos prestar aqui atenção, vamos ver o que acontece. Voltou para baixo, aproximar-se da de 50. Tentou. Quando é que ela começou e furou de vez a de 50? Foi aqui. Literalmente. Rompeu esta zona toda que era uma resistência. Foi bater aonde? A Moving Average de 200. Os traders vendem aqui. E mesmo em termos de traders, vejam, a maior parte que entrou, porque é assim que eu olho, é uma análise que todos nós temos que fazer. Não é fundamental, é técnica. Nós temos duas barras de volume bastante interessantes, né? Nenhuma delas é de leilão. Isto assume-se, e não há outra forma, que são entradas bulls. As pessoas pagaram mais do que do preço que estava aqui. Ou seja, quem vendeu, dificilmente, olhando para este histórico, quem vendeu aqui dificilmente ganhou dinheiro. Dificilmente. E o que é que ela fez? Ela simplesmente continua a subir e as pessoas a pagar cada vez mais. E aqui exatamente o mesmo. Nós juntamos estas pessoas todas e tiramos o fluxo de saída, que é isto e isto. Nem sequer cobre uma das velas. Por isso, isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que quem entrou aqui, a maior parte das pessoas ainda cá estão. Então não há pressão de venda. No entanto, se começar a perder, vai haver saída. E estes fake-outs, se for um fake-out, ou seja, se vier aqui para baixo, se sair aqui é só stops. E vai haver volume, vai haver queda e poderá fazer este fake-out e depois voltar cá para cima. Na minha ótica, eu acho que este movimento é, no mínimo, bullish. E eu apostava que ela faria isto. Ou seja, da Moving Average a 13, vi cá para cima. É o que eu acho. A Jerónimo Martins, basicamente, fez esse fake-out aqui, né? Vocês veem aqui este fake-out para depois voltar cá para cima. E porquê é que eu digo que é um fake-out? Vejam o volume, nada especial. É acima do volume médio. É acima do volume médio. Mas quem saiu aqui, de certeza que não esperou pela Moving Average 200, que iria servir de suporte, e foi o que ela fez. Basicamente foi isso. Para já, eu acho a Sonai e a Jerónimo Martins estão ambas interessantes. Altri
Aldri continua a subir, não é? Fez a pausa da subida e por isso é que eu digo, nós temos que assumir que todas as subidas vão ter uma correção. Essa correção dá para tudo que é lado. E porquê é que eu digo que dá para tudo que é lado? Porque se nós colocarmos uma Fibonacci daqui para aqui, e vamos tirar isto daqui, já não falta muito para lá chegar, mas eu já faço undo, que é para isto voltar, mas aquilo que nós esperaríamos era, não vai fazer uma correção de 23, vai fazer uma correção, né? Porque coincide até com a zona de suporte de preço. É possível. Fez correção de 23% e hoje subiu até à resistência, que era o target inicial. O target inicial sempre foi voltar para a resistência. Nós perdemos o suporte neste dia. Perdemos o suporte, porque nem sequer tentámos lá ir no dia a seguir. E agora estamos a fazer um trajeto até à resistência. Para já, aquilo que eu vos posso dizer é temos que... Ela está interessante, porque a forma como ela voltou demorou tempo. Juntando estas valas todas, como é óbvio, não sobrepõe este volume de saída, este êxodo. Não se esqueçam, as saídas têm entradas. Há muita gente que não está interessada em vender Altri porque eles compraram aqui e agora estão a segurar sacos e não querem vender. Portanto, isso justifica, de certa forma, um movimento. Não há compradores, mas os poucos que há não se importam pagar um preço mais elevado. Agora estamos na resistência, vamos ver o que é que ela faz. O suporte está basicamente nos 5,74. Temos a Moving Average também nos 5,70 mais ou menos. O pivô está aqui nos 5,53. O ideal até é tirar esta linha daqui. Isto já não tem aqui breakout nenhum. Ou seja, os 5,54 é o pivô furando. Começa-nos a dar aquela ideia de que... E ela pode fazer isto, não se esqueçam. Que isto vai ficar bearish, mas agora, quer dizer, tem que meter stops em algum lado. O ideal é ser o trader, né? Se eu comprei aqui, vou vender aonde? Na resistência. Porquê? Porque se ela descer um bocadinho, eu sinto-me confortável para voltar a entrar aqui. E se ela subir um bocadinho, eu não perdi assim muito ao fazer a minha saída. E essa é a parte importante. Cuidado com as aberturas, porque as aberturas fazem novos máximos e enganam-nos, não é? Navigator está também no mesmo ponto, com a tal diferença de que a Altri está cá em baixo, mas a fazer a mesma coisa, né? A Navigator, de certa forma, fechou acima desta... Isto é importante. Porque é que eu digo é importante? Porque temos aqui um máximo, temos um máximo mais baixo, temos um máximo mais baixo e rompemos esta linha de tendência e fizemos um máximo mais alto que o anterior, ou seja, é bullish. Ela deve fazer um movimento interessante rompendo os 4,20. Rompendo os 4,20 ela deve fazer um movimento interessante. Porquê? Porque em termos de volume não tem havido assim nada por aí além. Claro, perdendo aqui este pivô dos 4,02, entram os bears em ação. De resto está bullish, ou seja, bastante interessante, tanto a Altri como a Navigator. A Motengil não está interessante. Dojis, paragens aqui. Ela vai fazer um movimento em breve. Agora para que lado é que ela vai? Não fazemos ideia. Ainda por cima picou estes mínimos. Ela não está nada interessante. A REN. Eu acho que tanto a REN como a Motengil são daquelas cotadas que elas... como é que eu ia dizer? Elas só são boas apostas, não é no longo prazo. Elas são boas apostas. A REN tem o dividendo. Quanto é que esta dá dividendo? Também é a mesma coisa, é dividendo. Ok, isto não é boa aposta. Isto para fazer uma pessoa interessar-se é ela, quando ela começar a fazer movimentos. E a grande questão é depois onde é que ela para, porque ela não se mexe assim tanto. Enfim, a REN é praticamente a mesma história. Vai fazer um movimento em breve. Se continuar a lateralizar... limpa daqui o nosso triângulo e não significa que é bearish, ou seja, se ela fizer os mínimos assim, lateralizar, ela não fica bearish. Aquilo que ela dá a entender, na minha ótica, é que ela quer romper os 2,78. É aquilo que ela dá a entender. Se o vai fazer ou não, já é outra história. E a corticeira continua também aqui assim nesta zona. Temos o pivô. Temos agora um máximo mais baixo que o anterior, mas mais elevado do que este, por isso para já também está a tentar voltar lá para cima. Eu, no cômputo geral, acho que o nosso PSI está interessante para subir. É tão simples quanto isso. Vamos olhar aqui agora para os Estados Unidos. Chegámos a estar bastante negativos. Quando eu digo bastantes, é praticamente nada, né? Mas as cotadas
não se esqueçam, ficam bem mais negativas do que um índice. No entanto, a abertura foi aqui, viemos até praticamente a Bollinger Band e depois fizemos um bounce. Para já a tendência continua a ser de queda, não é bullish, longe disso. Eu hoje fiz uma aposta, tudo a papel químico, tudo bem feitinho, mas a realidade é esta. Comecei o vídeo vai com 44 minutos e desde que eu estou a olhar, agora que olho para o meu segundo ecrã, paciência. Apesar que eu quero fazer aqui uma aposta, mas quero fazer uma aposta, como é que eu ia dizer, é deixá-la seguir. Basicamente é essa a aposta. A minha aposta é esta. É tão simples quanto isso. Vejam onde é que está o meu stop. Eu entrei nos 31,60 e vem naquela sequência do que o Helder falou, procurar divergências, tentar ver uma para entrar, porque a realidade é esta, né? Quando nós estamos fora ficamos sedentos, para não dizer outra palavra, de pontos para entrar. E onde é que nós nos interessamos? Ela está a ficar completamente bearish, mas onde é que nós nos interessamos? Onde é que está aqui a abertura? Aqui. Isto foi ontem. Hoje são 18, está a 5 minutos. 18, é aqui. Não acerto uma. Eu só queria dar a entender porque a questão que o Heller levantou é importante. Agora depende muito da cotada, depende muito onde é que nós vamos encontrar estas divergências, onde é que elas param, não é? Mas preço a descer. Não se esqueçam, o ideal é colocarem em linha, porque são os fechos que interessam, mas o preço está a descer, claramente. Depois, olhamos para o RSI e vemos o RSI está a subir ligeiramente, mas está a subir. Isto é uma divergência bullish. Bullish em que sentido? No sentido em que, por norma, jogo das probabilidades, por norma isto rompe para cima. Tão simples quanto isso. Por norma, este tipo de divergências rompem para cima. Aí foi o que aconteceu. Fiz uma entrada de 31,66. Vocês perguntarem porquê os 31,66, porque olha para esta vela. Claro, esta há 5 minutos, vocês podem ver agora, que para o final do dia não tem assim tanto volume. O que acontece? Ela começa a deixar gapos. Vá-se lá entender. Ela é assim, ela é volátil, ela é louca, ela tanto sobe, para vocês verem. Do meu ponto, eu cheguei a estar positivo quase 3% e agora estou negativo 2%. Assim de repente, sem drama nenhum. Podia ter feito aquilo que fez ontem, né? Que foi isto. E rompeu e subiu uma desgraça. Ontem? Foi ontem. Agora, a realidade é esta. Ela subiu 5%, né? E quem tivesse feito uma entrada aqui, porque ela fechou aqui em cima, chegou a estar negativo quase 2%. Ou seja, o risco é de 1 para 3. Mais coisa, menos coisa. Mas agora não. Agora rompeu até este mínimo, ela está bearish. Mas a minha é uma aposta que eu quero ver se resulta. Porquê? Porque elas mexem-se que nem umas doidas. Literalmente. As fintechs não estão bullish. Atenção, elas não estão bullish. Vocês já sabem o que é que está aqui o meu aviso, está abaixo da Moving Average. Elas não estão bullish. Vejam este trambolhão nos últimos dias, basicamente 2 dias, ela caiu 20%. Mas se for para arriscar uma entrada, não tem que ser aqui assim nesta zona, tem. Literalmente. Olham para a Sophie e dizem assim: a Sophie, desde que fez este movimento de máximos, já foi há uns dias, foi no início do mês, até agora, ela já perdeu 21%. Claro, temos uma gap e conscientemente ela pode vir fechar a gap. E isto faria com que a Upstart caísse muito mais. E por isso é que eu vou deixá-la. Eu vou gerir a Moving Average. Mas de resto eu vou deixá-la andar. Porque é que eu vou gerir a Moving Average? Porque eu não quero apanhar estes trambolhões, não é? Vejam. Não vale a pena. 5% na Sophie nem é muito. Isto foi ontem e hoje. Mas a realidade é que estes 5% ainda nos podem trazer aqui para baixo. E a Upstart pode nos trazer dos 31,66, foi onde eu entrei. E até ela ficar bullish pode demorar. A última vez, não se esqueçam, estava nos 100 e vim para baixo. Mas porquê é que eu entrei e... tem aqui outra gap. Porquê é que eu entrei na Upstart e não na Affirm? Podia ter entrado na Affirm, é a mesma coisa.
porque honestamente está na altura de eu tirá-la do meu portfólio da de giro. Eu só entrei, foi na de giro, e baixei o meu custo médio para 56. Esses 57, aliás, podemos ver aqui, curto prazo, fazer aqui um refresh, 55,72. Já está bem negativo. Mas eu estou-me a rir, é para não chorar, como diz o outro. Já veio a moving average, já bateu e já fez o bounce. Pelo menos isso, para já, está a tentar responder. Tendo em conta que nas time frames mais baratas estamos a ficar oversold, ela deve estabilizar por aqui. Não vamos ter a reação que tivemos ontem. Teve a oportunidade para fazer isso hoje, não conseguiu dar seguimento de chapéu. Mas isto para vos dizer o quê? Para dizer que tecnicamente, se nós fizermos entradas técnicas, não garanto que vamos acertar, vamos fazer erros. O maior erro é dar espaço. Esse é o maior erro. Eu costumo, e ultimamente tenho feito isso, 1% é o stop que eu quero meter, mas depois 2. E o que é que acontece quando eu dou 2? É que basicamente eu já cortei a oportunidade de errar novamente. Basicamente é isso que acontece. E depois, se eu errar 2 vezes em 2 dias consecutivos, já estou com -4. E -4 já é uma bronca para ir buscar. Portanto, isso foi como aconteceu esta semana, né? De segunda para ontem, que foi quarta, basicamente eu estou a 0. Eu tive 2 dias de ganho, tive 2 dias de perda, só que os 2 dias de perda eliminaram completamente os meus ganhos. E agora neste momento estou negativo e já estou negativo 2%. Novamente. Mas isto é para vos dizer o quê? Está interessante. É só isso. Agora, temos gap. Nenhuma destas ainda furou o pivô mínimo 2, upstart já, certo? Foi esse o critério. Lucid não está com um grande aspecto, mas também não rompe os pivôs. A Lucid até agora não deu sinal de venda. Literalmente que não. Mas será que faz bounce aqui? Aquilo que eu vejo, por isso é que eu meti aqui os 18,21, não quero fechar acima. Honestamente, a Tesla está a tentar, mas a Tesla tem um catalyst que é básico. Não se esqueçam que estamos a uma hora. Basicamente é o stock split, que vai ser daqui a uma semana, vai ser exatamente na quinta-feira. Eu acredito que é para subir. Eu acredito. Por norma, elas sobem. É essa a parte interessante. Elas sobem, depois caem. Ou então, o facto de estar tudo a cair e elas segurarem também pode ser relativamente a isso, porque não tem saído notícias nem bullish nem bearish. A realidade é só uma. Nós fizemos um cup and handle e agora é para romper, para vir para cima. Temos essa figura geométrica, né, que é a chávena, em que temos aqui a parte do vasilhame e temos a pega. Agora, se isto vai acontecer ou não, eu já vos disse, vocês fiquem bullish quando ela fechar acima dos 945. Fechando, ok. Principalmente aqui dos 955, creio que é onde tem a maior quantidade de options. Vamos ter que ficar com receio após o stock split. Porquê? Porque por norma elas caem após. Por norma não é garantido, porque a Nvidia, quando fez o stock split, fez uma boa subida, já agora podemos olhar para isso, fez uma boa subida, né, vocês veem, fez uma boa subida, corrigiu, fez depois o stock split, andou aqui 1 mês e meio, quase 2 anos, não fez nada, e depois lá rompeu e foi. E foi passado 3 meses depois. Mas a realidade é esta. Quem não comprar agora neste mercado vai ficar de fora se o mercado subir, de subidas muito boas. Se o mercado cair, caramba, ninguém vos obriga a segurá-la. É tão simples quanto isso. Ninguém. Hoje, os semicondutores fizeram o quê? Simplesmente não caíram. A Nvidia foi a mais limpinha, principalmente colocámos a uma hora. E porquê que eu digo que foi mais limpinha? Porque veio aqui à moving average e depois andou aqui a batalhar até que conseguiu subir. Se olharmos para a AMD, já não foi bem assim. Ela rompeu a moving average, mas o mínimo de hoje foi 96,75 e se vocês forem a ver, ela não furou o pivô que tínhamos. Portanto, bullish, boa indicação.
deu seguimento, não estou bearish, agora vamos ficar extremamente bullish quando rompeu os 102, até lá não. Até lá basicamente fez um bom movimento hoje. O mesmo aconteceu aqui com a meta, ficou bearish, rompeu, não fechou totalmente a gap, fez um bom movimento, mas barrou aqui. Agora temos que ver um seguimento. E para já não está a ter. É só isso que eu vos queria dizer. Quando eu digo que fez o mesmo, estou mais a falar da questão das outras cotadas, não das semicondutores. Semicondutores estão bem. Honestamente estão bem. Mesmo a Sofia ficou extremamente negativa, principalmente ontem. Acho que dá para meter por aqui, vocês veem. Ontem caiu basicamente 9%, hoje está-se a segurar 3%, não está a cair muito. A Firma ontem caiu, deve ser para compensar 6, hoje está a juntar mais 4, que é para fazer 11, e esta é aquela que mexe mais, por isso quando cai a sério, e temos 9 mais 14, ou seja, é o grau da volatilidade entre elas, né? De resto, tudo, quer dizer, apesar de estarem a cair, está tudo a tentar respeitar os mínimos. Estamos num ponto em que isto vai ao racha. Se vocês olharem para a Apple, vocês dizem assim, a Apple só sobe. Tem uma gap enorme aqui, mas ela só sobe. Tem outra aqui, mas ela só sobe. E para já estamos a fazer uma inside bar, que foi o mesmo que fez ontem. Amanhã temos a expiração das options. Não é OPEX, ou seja, não é a terceira semana do mês, por isso não é das mais importantes, mas é uma que tem bastante volume, por isso vamos ver. Estamos quase a chegar aqui. Há muita gente que usa os 179 como referência, porque vão chamar-lhe double top. Para já, deixá-lo andar. Olhamos para a Microsoft, está a estabilizar, que é aquilo que é expectável, né? Está a estabilizar. Olhamos para a Amazon, está a estabilizar. Olhamos para a Google, está a estabilizar, mas todas estas que eu vos falei já rompeu. Se for para arriscar, é aqui. Tem uma gap? Tem. Pode vir aqui? Pode. Mas se for para arriscar, é aqui. Tenho que meter um stop aqui. Perco $5 por ação. Mas este é um movimento. Porquê? Porque ela depois simplesmente volta, vai esbarrar aqui, já subiu os tais $5, ou seja, tem um risco 1 para 1, até a resistência mais forte, e depois se romper, já está 1 para 2, ou aliás 1 para 3, e depois seria bom, não é? De resto, não há assim destaque daquelas que vocês têm comentado. Temos a Netflix, está a fazer o mesmo movimento, não é? Rompeu, fez gap up, está naquele ponto, será que preenche o resto da gap ou não? Não está muito interessada, pelo menos para já. Temos depois, por acaso nem sei como é que está a CCL. É a mesma coisa, vejam. Porquê que eu digo a mesma coisa? Andamos aqui a fazer mínimos michurucas e hoje furou. Mas a moving average ainda não fechou abaixo. Está a cair? Está. Mas não perdeu a moving average. Tem uma gap aqui? Tem. Se começar a perder, pode vir aqui? Pode. Tem que ter esse plano em aberto. Se vocês não tiverem essa possibilidade em aberto, depois ficam surpreendidos porque é que veio fechar a gap. Mas a realidade é esta. Ela está a ficar no ponto também para fazer rompimentos. O mesmo acontece aqui com as aéreas, né? Que picou, está a fazer uma sequência de subida e hoje está simplesmente a corrigir. As petrolíferas, e depois vamos ver a banca para terminar, elas estão bullish, não estão bullish. Não sei se consigo fazer entender. Porquê é que eu digo que elas estão bullish? Porque o mínimo de 54, ela já vai aqui nos 65, isto são o quê? Para eu não me enganar, 21%. Isto tem que estar bullish, não é? Agora, a realidade é esta. Alguma vez tentou e conseguiu romper os 66? Não. Nem mesmo ontem, nem mesmo hoje, que o petróleo está a fazer um movimento engraçado, está lá nenhum. Exxon, já vimos a Chevron, Exxon é a mesma coisa. O pivô para romper está aqui, não é aqui. Agora, no curto prazo, está bullish, sem dúvida. Olhando para a banca, já agora a Petrobras não é diferente das outras. Isto foi o dividendo, por isso é que está assim. Olhando para a banca, ela está a fazer pausa, não é? Tivemos aqui o tal breakout, tínhamos aqui esta zona toda para romper, rompeu, chegámos à resistência? Não, é bullish não chegar à resistência, não é. O ideal é chegarmos à resistência e depois corrigirmos, mas segurou-se, e mesmo hoje, até aqui está-se a segurar. É uma semana inteira de inside bars. Como é óbvio, não se esqueçam,
que é que poderá acontecer neste movimento? Ele pode vir para aqui se ficar bearish. Pode vir para aqui, literalmente. Para ficar bullish temos que ver o movimento dos 37. E o mesmo acontece aqui provavelmente com a Wells Fargo, que até está com melhor aspecto, porque a inside bar é cá em cima, não cá em baixo, e estamos no ponto de romper. Tão simples quanto isso. De resto não há assim nada especial. Mesmo as asiáticas, né, as chinesas, não há melhor risco-recompensa na baba. 87,79 para stop, e depois acreditar que vem aqui, ganha-se $10, se $10 não, são 7, 8, se meter aqui o stop aqui em baixo perco 3. Acho que é um bom risco-recompensa, mesmo acreditando que isto não fica bullish. Porquê? Porque rompendo este máximo ou não, ela não fica bullish. Não se esqueçam, eu vou voltar aqui à Upstart para vos mostrar o que é que o trader faz. E quem não quiser ser trader, basicamente o trader faz o quê? Faz entrada, vamos ter 15 minutos que é mais rápido. Faz entradas, faz saídas. Olha a 1 minuto, isto só para nós apanharmos aqui o movimento. Olha a 1 minuto, primeiro aviso, que é para pensar em entrar, não é? Opa, furou, voltou, ok, vou entrar aqui. Onde é que eu saio? Na moving average seguinte, e já não é nesta, vai ter que ser na de cima. Porquê? Porque isto é 1 minuto, mas vejam a 5 minutos. Este topo, né, que ele fez, basicamente ficou a zona de nenhums. 15 minutos. Olha, afinal de contas havia aqui uma moving average que algum algoritmo apanhou nos 15 minutos. E o trader faz isso, basicamente procura indicação, velas. Vela pode ser olhar a 1 minuto e procurar um martelo a 5 e ver a tendência a tentar virar. Não é? Fazer aqui uma entrada e depois agora onde é que eu vou sair? Na time frame acima, na próxima resistência. A próxima resistência está aqui, mas se houver uma moving average na time frame seguinte abaixo, ela não vai chegar lá. E foi o que aconteceu. O que é que o trader agora vai fazer? Vai fazer uma entrada agora nos 31, mesmo porque fez um novo mínimo, mas não houve seguimento. Vejam, furou este mínimo, mas não houve seguimento. Simplesmente ela voltou para cima. E faz uma entrada aqui, espera que isto feche, 5 minutos, faz uma entrada quando ela romper aqui, ela rompe aqui a resistência dos 31, 32 e ela vem cá para cima, provavelmente aqui novamente para os 32,20. Espero eu espero que ela termine positiva no dia, apesar que não está fácil, principalmente o facto de ter perdido a moving average não é assim muito positivo. Mas pronto, isto para vos dizer o quê? Que é um stress, que erramos muitas entradas, que no final são poucos aqueles que ficam a rir. Eu já fiz esse teste, não resulta, acho que o ideal é procurarmos setups com risco-recompensa interessantes e definir metas, e posto isto, acabamos com o vídeo. Bom fim de semana a todos e até domingo.